Palmeiras, o número de finalizações do Cerro muito maior, de bolas na área, enfim. Mas a questão é que o Milton tem razão. O Palmeiras, naquele primeiro momento, ele se retrai. Mas a partir do momento que consegue controlar o jogo e percebe que o Cerro não tem tanta alternativa, o Palmeiras já começa a encaixar uma estratégia diferente. Fechadinho, contra-ataque, cria oportunidades. O Palmeiras, na maior parte do tempo, ele foi melhor do que o Cerro, porque definiu uma estratégia nova de jogo e conseguiu implementá-la, apesar de ter um atleta a menos em campo. Então, o melhor momento do Cerro, ele ficou ali, pau a pau em rendimento com o Palmeiras, embora os números mostrem uma supremacia paraguaia. Alguns números são bastante impressionantes, mas como disse o Vilarón, não traduzem o que foi o jogo. Essa posse de bola próxima a 75% do seu Porteño, uma que posse de bola parada, né? A bola não rolou, o Palmeiras soube usar essa estratégia de Libertadores para a bola não rolar quando precisou ganhar tempo. O William teve essa chance muito boa, belo chute de primeira, uma das boas defesas do goleiro do Cerro, 75% de posse de bola e 14 tentativas de gol do Cerro. Mas com perigo mesmo, duas talvez. A expulsão condiciona os números, mas a distância entre os times é tão grande, e isso tinha ficado relativamente provado no 2 a 0. Mas será que foi a quarta melhor campanha da primeira fase, mesmo com esse futebol que não brilha? Sim, mas a partir daí, na verdade, a expulsão equilibrou o jogo, né? A expulsão não fez o Cerro ser extremamente superior ao Palmeiras. Teve mais a bola, ok, tinha uma desvantagem de 2 a 0 para buscar. Né? Nem se golando. Ainda mais no jogo, como foi, né? Mas o Palmeiras teve, enfim, também acho, eu concordo com o Milton com relação ao posicionamento do time. O bloco, de um modo geral, andou bem para trás, pelo menos no primeiro momento, assim, depois viu que a situação não era tão tenebrosa a ponto de ter que jogar todo grudado na própria área, mas a expulsão, claro, ela tem que ser criticada o máximo possível pelo que foi o lance e pelo que ele representou no jogo. Mas o Cerro só conseguiu, com um a mais, tentar nivelar um pouco mais o que era um desnível absoluto, né? Quero só mostrar uma comparação interessante que o PC Oliveira, nosso comentarista de arbitragem, mostrou no intervalo do jogo com o Milton, com o Vilarón, que foi a expulsão do goleiro Jailson, do mesmo Palmeiras, num critério um critério semelhante ao utilizado essa noite. O Jailson comete esse pênalti no René Júnior, o Klaus ele demora um pouquinho para tomar a decisão, tanto para marcar a falta e principalmente para mostrar o cartão. Vê que a jogada continua até o chute do Henrique para fora. A gente vê agora o replay da entrada do Jailson, como é que foi a entrada na perna do René Júnior. E aí só depois dele fazer ali um breve diagnóstico nas travas da chuteira que ficaram marcadas na perna do René, a gente vê agora, só depois de ver o tamanho da lesão que ele se decidiu pelo cartão e pelo pênalti. Foi pênalti ou foi só o vermelho? Agora foi pênalti também. Foi. Então, isso é interessante, né? Um critério semelhante ao de hoje. Né, Milton? Ele primeiro foi ver a gravidade da lesão para trocar o amarelo pelo vermelho. Não, eu só ia dizer que ele não só marcou o pênalti, como o Corinthians perdeu o pênalti. E hoje ele fez esse critério também, causou uma certa surpresa, porque não é comum o juiz fazer um diagnóstico da gravidade da lesão. É isso, e o Paulo César nos explicou bem no intervalo que o juiz tem esse poder, né? E acho até muito natural, que numa primeira olhada ele está no quente do jogo ali, ele vê tudo muito rápido, e quando ele vai lá, como nós vimos a perna do René Júnior, e hoje a gente teve uma imagem também que a gente botou uma lupa ali, né? A gente vê as travas da chuteira do Felipe Melo na canela do jogador chileno. Acho que quando o juiz vê isso é que ele resolve. Ele percebe que o lance foi mais grave do que a primeira percepção dele, né? O Felipe vai no limite, né? Muitas vezes ele joga nesse limite. Você olha a falta do Felipe Melo, você fica naquela dúvida, será que é um amarelo, será que já é vermelho? Então eu concordo plenamente com essa atitude do árbitro. Eu acho que a consequência do lance deve ser medida assim na hora que você vai definir que tipo de cartão a ser aplicado. E no caso, a gente tem esse ângulo que pega a perna até dobrando. Aí a gente até falava isso durante a transmissão, né? O Felipe ele corre muito esse risco porque ele está sempre no limite. Mas depois que você acompanha ali as imagens com ângulos mais favoráveis, você percebe que a expulsão foi absolutamente merecida. Essa já foi a segunda expulsão dele no Palmeiras e nós demos um número aí que a nossa equipe levantou durante o jogo. São 23 expulsões que ele teve na carreira e, como lembrou bem o Thiago, no Campeonato Brasileiro ele é o recordista de cartões amarelos. Né? E Milton e Thiago, amigos, só para a gente
Durante o dia, amanhã, a gente pode discutir isso, mas só para prestar atenção no impacto que essa atitude irresponsável do Felipe Melo teve durante toda a partida. Ele mudou o jeito de jogar do Cerro, ele mudou o jeito de jogar do Palmeiras. Alguns jogadores do Palmeiras tiveram que se sacrificar demais, o caso do Moisés. O Moisés, que normalmente é aquele cara que pisa na área, que ajuda no ataque, que finaliza, ficou recuado ali, protegendo a zaga. No segundo tempo, ficou ali acompanhando o lateral pelo lado direito, se desgastou demais, tanto que saiu até com câimbras ali, um desgaste físico muito grande. Enfim, o impacto da atitude do Felipe Melo teve uma ressonância gigantesca. Por isso que a gente fala, entendo, legal esse ambiente do Palmeiras, o pessoal dando uma força, mas não é possível que alguém não vai chegar no Felipe. Não deveria ser nem necessário falar isso, dada a experiência que ele tem. Só tem que dar aquela puxadinha de orelha. Só espero que nas entrevistas agora as pessoas não coloquem a culpa na arbitragem, né? Pois Porque mudou o cartão, essa coisa toda, né? Tomara. Casas tinha levantado o dedo. Só um dado aqui em cima disso. 20º cartão em 2018. Então, 18 amarelos, 2 vermelhos. Como ex-jogador, tá? Como ex-jogador. Eu estou um pouco me lixando se o Felipe Melo corre risco de ser expulso e deixar o time dele com 10. Ó. Ele coloca em risco o jogador adversário, cara. Ele podia ter quebrado a perna do jogador do Cerro Porteño e o cara ficar 6, 7 meses ou nem voltar para jogar. Então, quando o Felipe Melo entra no campo para jogar uma partida, todos os adversários do outro lado, os outros 10 de linha, eles estão correndo um risco de, em algum momento, o jogador Felipe Melo quebrar a perna, fratura exposta, estourar ligamento cruzado e qualquer coisa muito grave, porque as entradas que ele dá não é para contusão leve, não. Se pegar mesmo, de jeito, se o jogador tivesse com a perna totalmente apoiada e ele fosse numa alavanca, ele quebraria a perna do jogador do Cerro Porteño. Então eu não estou nem aí se o Felipe Melo é expulso, deixa o Palmeiras ou o time que ele jogue com 10. Não estou preocupado com isso é problema deles. O que me preocupa é o adversário sofrer uma contusão e ter que parar de jogar, ele acabar com a carreira de um jogador jovem ou tirar um jogador de 1, 2 anos de podendo jogar por culpa de uma violência desproporcional em um esporte que aquilo não cabe. Você quer fazer isso? Vai para lutar, MMA, qualquer outra briga de rua, qualquer outro negócio. Vai para a praia fazer capoeira, que a capoeira você nem tem muito contato, mas a perna passa para lá e para cá. No futebol, que eu aprendi com 5 anos de idade a jogar, isso daí não existe, nem sem chuteira, nem na rua, descalço, você pode fazer uma coisa dessa entre amigos. Você pensa com chuteira de trava de alumínio, num campo, numa bola disputada. Como que pode pensar em proteger ou aliviar, ou pensar que, nossa, ele corre risco de expulsão? Que vai expulso sempre. Vai ficar agora sem jogar, se voltar no próximo e fizer isso em 1 minuto, que seja expulso de novo. Porque quanto mais tempo o Felipe Melo está fora do campo, menos riscos os adversários têm de quebrar uma perna. É isso, cara. Depoimento importante de um ex-jogador que